Bom dia, amigos leitores e leitoras do Jornal do Padre Eustáquio, seguidores do canal Ler é Criar Asas, seguidores e seguidoras da psicanalista Deise Dias. Hoje, depois de 6 anos publicando vídeos, falando de literatura, indicando livros, eu estou aqui pela primeira vez fazendo uma entrevista, um bate-papo com a psicanalista Deise Dias, que é colunista do Jornal do Padre Eustáquio. Primeiro, eu quero agradecer a gentileza, Deise, por aceitar esse convite para conversar um pouquinho sobre literatura e leitura na infância, na perspectiva da psicanálise. E queria que você se apresentasse ali para os nossos espectadores, dizendo para eles um pouquinho da sua formação, o seu trabalho e a importância da psicanálise. Sim. Ei, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com você, adorei o convite e eu acho que literatura e psicanálise tem tudo a ver, né? Nós somos seres marcados pela linguagem, nós somos constituídos pela linguagem e isso é fundamental. Eu sou psicanalista, sou graduada em psicologia, especialista e mestre em psicanálise pelo UFMG, adoro falar de psicanálise para o público leigo, acho que essa interface da psicanálise com as outras áreas de saber é fundamental. E principalmente, eu gosto muito de falar da psicanálise com um objetivo prático. E eu acho que falar de literatura, e principalmente literatura infantil, é fundamental. Porque a gente está falando do hábito de leitura da criança e do adolescente, sim, né? Mas principalmente da criança. Então, eu acho que é bem bacana. Então, para a gente começar a conversa, Deise, eu queria fazer uma pergunta mais técnica e, a partir dela, desenvolver umas perguntas ligadas à literatura e à psicanálise. Sim. A primeira pergunta que eu queria fazer para você a gente escuta muito falar sobre caráter, personalidade e quando a gente vai buscar em Freud, né, ele vai dizer que o caráter é formado durante as fases fálica, fase anal, isso, fase oral da criança. Isso. Então eu queria que você, a princípio, dissesse para quem está nos assistindo se há uma diferença entre caráter e personalidade, como cada um é formado. Depois eu vou voltar com outra pergunta ligada à literatura. Ok. Bem, há diferença sim entre caráter e personalidade. E há muita diferença entre o que o Freud e a psicanálise enquanto teoria e técnica falam daquilo que é divulgado e difundido, né, na sociedade, na nossa cultura. A gente tem que entender, né, como você falou das fases, que da infância até a vida adulta nós vamos passar por períodos bem definidos. E a nossa personalidade, ela vai sendo formada ao longo dessas fases. Então, eu acho que hoje, o que o Freud chama de caráter, a gente pode entender como a constituição da personalidade. Já o senso comum chama de caráter o fato da pessoa ser boa ou ser uma pessoa má, de como a pessoa se posiciona no mundo. E hoje a gente, na clínica, a gente absorve um pouco disso. Então, a gente vai falar que a criança vai, ao longo do seu desenvolvimento, formando a sua personalidade. Aos 6 anos, ela já tem algumas questões estruturais organizadas, mas é na adolescência que essa estrutura psíquica, ela se consolida. E aí a gente vai falar da neurose, da psicose, da perversão, que seriam as estruturas psíquicas. Então, gente, a neurose, eu costumo falar para meus alunos o seguinte, a neurose é o melhor que tem. A neurose é o que se aproxima do que a gente entende como normalidade. A psicose já é uma estrutura clínica que no século XIX, no início do século XX, a gente identificava como sendo a loucura. São aquelas pessoas que têm transtornos, né? Os diagnósticos psiquiátricos estão aí para falar muito sobre eles. São pessoas que têm uma fragilidade na sua constituição da personalidade e que podem, inclusive, precisar de um remédio para se estruturar, para se manter dentro de um equilíbrio. E a gente tem a perversão, que as pessoas às vezes chamam ou confundem com a psicopatia.
A perversão na psicanálise, ela tem a ver com uma estrutura em que o sujeito não está integrado à lei. O sujeito perverso é aquele que ri da nossa cara, sabe? Aquele que a gente paga o imposto e aí ele vai lá e detona algumas coisas, ri da nossa cara. Sem falar de pessoas, né? Tô falando de situações. Aquela pessoa que você ajuda achando que está precisando e ela vai lá e faz alguma coisa que te prejudica. Então o perverso, ele tem um prazer no prejuízo do outro. Por que eu estou falando de estrutura? Porque a estrutura é o que vai determinar essa junção entre a personalidade e o caráter, tá? Então, o caráter, que é quando a gente determina, quando a gente fala dele como sendo um caráter bom ou um caráter de uma pessoa má, a gente está falando hoje dos atos do sujeito. Se esse ato for um ato proposital, que é planejado, aí a gente está falando de alguém com um caráter duvidoso. Poderíamos estar dentro de uma estrutura perversa? Sim. Mas há pessoas como nós, né, tem uma noção da realidade e que não se importam em prejudicar o outro. Ou seja, o caráter, ele não se mistura com os traços de estrutura, que é o que a gente chama na psicanálise da personalidade do sujeito. Uhum. Né? Por isso é muito importante a gente cuidar da infância. Sim. Porque é na infância que esses dois pontos tão importantes, eles começam a se formar. Sim. E aí, Deise, eu queria aproveitar toda essa sua explanação em relação ao caráter, à personalidade e trazer um pouquinho para a literatura. Antônio Cândido, um crítico literário, né, que foi um sociólogo, um dos grandes nomes, né, da literatura brasileira enquanto crítico, ele dizia que a literatura é uma transfiguração da realidade e que a literatura deveria ser um direito humano. E aí eu pergunto para você, a partir do que você trouxe aqui para quem está nos ouvindo, sobre caráter, sobre personalidade, qual seria o papel, se é que tem, né? Eu vou perguntar se é que tem um papel, qual seria o papel da literatura infantil para formação, para contribuir na formação do caráter e da personalidade da criança? Eu acho que a literatura, ela é fundamental. Eu estava vindo para cá, eu estava lembrando quando eu estava grávida do meu filho mais velho, que eu lia, e eu queria te contar isso. O Lucas estava na minha barriga e eu lia para ele livros infantis. Eu colocava música para ele ouvir. Hoje ele é músico, multi-instrumentista e é escritor. Já tem as suas poesias publicadas, tem um blog. Então, a literatura, ela é fundamental para a estruturação, para a organização psíquica. E a gente vê muito hoje, até fazendo uma associação com Paulo Freire, né, que as escolas, elas começam essa estimulação muito cedo. Então, muitas vezes os pais me perguntam, é importante que meu filho faça educação infantil, que ele vá para a escolinha cedo? Eu falo, quanto mais cedo você puder colocar o seu filho na escolinha, faça, porque lá ele vai ter o contato com o livro, não só a socialização com os colegas, ele vai ter o contato, ele vai ter o manuseio. Gente, isso aqui é um livro que eu ganhei, tá? Dele. Depois falamos sobre isso. Mas a criança vai ter o contato com as figuras, com as letras. E então é fundamental que a literatura ela esteja na vida da criança desde cedo. Tanto que a gente vê que crianças e adolescentes que têm pais leitores, elas desenvolvem isso com mais facilidade. E a literatura, ela traz pra gente uma coisa muito importante, que é a possibilidade de metaforizar. Então, as coisas que são difíceis psiquicamente, a gente às vezes encontra no livro, né? Então, tem aquele livro do xixi, né? Que vai falar do fazer o xixi na cama.
e que a criança vai ler e vai se identificar. Oh, eu também faço, eu já fiz. E aí ela vai vendo ali que à medida que a criança vai crescendo, ela para de fazer o xixi na cama. Então ela se identifica, ela vê o seu mundo ali. Isso acontece em várias situações difíceis, por exemplo, separação de pais, que é um ponto também que aparece muito no consultório. Como eu vou falar com meu filho da separação? Geralmente os pais estão com mais dificuldade que a criança. Mas um livro, ele pode ajudar nesse processo. Ele vai falar dessa importância da gente ser feliz. Tem livros que vão falar que é possível ter 2 casas. Então, o livro, ele não só possibilita a criança que ela simbolize, como ela é um facilitador para as dificuldades que nós adultos temos de falar com a criança sobre temas difíceis. Né? Sexualidade é um outro tema que é muito abordado na literatura infantil. Recentemente, Deise, tanto em 2017 como em 2018, e de tempos para cá, a gente tem tido muita polêmica em relação à literatura, de obras que têm sido questionadas por pais, por escolas, pelo próprio governo eleito agora. Que a gente teve uma polêmica em 2017 com o José Mauro Brandt, que é contador de história, escritor. Ele publicou um livro e nesse livro tinha uma história que chama A Triste História de Heredegalda, em que conta a história de Heredegalda. Ela tem mais 3 irmãs e ela se destaca entre as irmãs. E o pai dela faz uma proposta para ela de se casar com ela. E ainda assim vai dizer que a mãe dela vai ser uma serva dela. Ela diz não. Então o pai, para punir, constrói uma torre, coloca ela lá dentro, ela só vai comer carne salgada e não vai poder beber água. E ela recusa esse pedido do pai. E aí ela vai, quando os cavaleiros, alguns cavaleiros que o pai chama, né, para ver se ela vai se casar, com qual que ela vai se casar, já que ele não quer casar com ela, eles chegam, ela está morta. E ela chora lágrimas de sangue e ela está morta. E aí a polêmica que teve nessa história foi de que a história estava induzindo a pedofilia, enfim. Né? E aí teve em 2018 um outro livro da Ana Maria Machado, O Menino que Espiava para Dentro, O Menino que Espia para Dentro, a história do Lucas, um garotinho que usa muita imaginação, uma criatividade. E uma mãe colocou um vídeo falando que aquele livro estava incitando, fazendo com que as crianças pudessem ser incitadas a cometer suicídio. E aí eu faço uma pergunta para você. Será que os pais, porque são livros, por exemplo, esse livro da Ana Maria Machado tem 35 anos que ele foi escrito. Nunca ninguém disse assim, esse livro incita ao suicídio, esse livro aqui faz com que meu filho queira se suicidar. Nunca. De repente, não sabe por que algumas pessoas começam a ler, não sei se induzidas por algumas questões que elas ouvem ou não, e começam a ver um certo moralismo na literatura. Aí eu queria que você dissesse para os pais que estão escutando, para as mães, se a literatura, de alguma maneira, a literatura infantil, se ela tem risco para que a criança possa cometer suicídio, para que induza a pedofilia, se há esse risco e como que o pai e a mãe poderia escolher uma obra e como conversar com a criança sobre essa obra. Você disse aqui dessa questão das obras contribuírem, né, para a simbolização da criança. Eu faço muita indicação de obra, eu sempre falo como que se trabalha com a obra, tal. Eu acho muito importante as pessoas entenderem isso, né? De que a literatura ela contribui exatamente nesse sentido que você falou, da simbolização. Então eu queria que você falasse um pouquinho em relação a essas polêmicas, o que você, né, o que a psicanálise pode trazer, qual a luz que a gente pode trazer a partir da psicanálise para essas polêmicas, para que os pais, as mães possam ficar tranquilos e entender que a literatura ela não faz mal às crianças. E aí quero só acrescentar uma coisa, a gente tem também muitas escolas que têm tirado livros, que têm tirado, por exemplo, contação de história, que fala de folclore, de fadas, de bruxas, de figuras folclóricas. Queria saber o que a psicanálise pode trazer para a gente, enquanto contribuição, uma luz em relação a isso. Ok. Gente, eu achei que foi muito importante o Paulo começar falando de caráter e personalidade. Porque o que eu acho que tem acontecido hoje
é uma leitura equivocada de situações do cotidiano, de atos que acontecem no nosso dia a dia, que sempre aconteceram. E eu acho que a gente está buscando culpados aonde não tem culpados. As pessoas me perguntam, não só em relação à literatura, mas, por exemplo, jogos, né? Videogame, jogos de violência. Ah, meu filho vai sair matando por aí. Né? Eu sou chamada em escolas que se preocupam com meninos que falam coisas que são muito diferentes do que, às vezes, aquele adulto que está na escola, o coordenador, o educador, né, acredita. O que eu acho? O caráter e a personalidade são formados a partir da nossa história. E a nossa história, ela é marcada por aqueles que cuidam da gente. Na nossa cultura, a maior parte são os pais, o pai e a mãe. Mas tem famílias que são cuidadas pelos avós, tem aqueles que têm outros cuidadores, às vezes até uma babá, né? Então são essas pessoas que cuidam da criança ao longo da sua vida, principalmente nos 2 primeiros anos, que são referências psíquicas para essas pessoas. E a gente da psicanálise, a gente fala também que tem a escolha do sujeito. Eu posso ver alguém que cuida de mim fazendo alguma coisa, admirar aquilo e passar a repetir. Ou eu posso ver aquela pessoa fazendo a mesma coisa, ter um olhar crítico e falar, não, isso eu não quero para mim. Mas a criança pequena tem isso? Tem. A criança pequena, ela já tem o livre-arbítrio, ela já tem alguns recursos críticos. Mas a formação da personalidade, ela passa pela educação em casa, pela formação. E não só pelo que é falado, mas pelo que é visto pela criança. Então, eu acho que quando uma criança lê ou ela ouve do adulto uma história em que o pai quer casar com a filha, ele vai pensar muito na família dele. Vai pensar naquela situação em que a menina fala assim, pai, eu quero casar com você. Se o pai fala assim, não pode, o papai já é casado com a mamãe, ou então pai e filhos não casam, quando ela lê essa história, ela vai falar, opa, essa menina tá certa e esse pai tá errado. De jeito nenhum a criança vai se identificar com o pedófilo. E nem a gente pode dizer que aquela história está falando de pedofilia, porque a gente tem culturas que falam dessas possibilidades, né? Na nossa cultura não, a interdição ao incesto é algo sério e é um crime, né? Mas quando a gente pega um livro, aquele livro foi escrito por um autor que está inserido numa cultura. Então a gente tem que ter uma avaliação crítica, a gente tem que ter uma capacidade de ler e entender o que está por trás daquelas palavras. A moral de uma história não pode ser uma moral que vá criminalizar nem o autor e nem a obra, porque aquela obra serve como uma metaforização. Então, aquela moça que morreu na torre, né, ela vai ter para cada criança algum sentido. Nossa, ela estava certa porque ela não queria. Nossa, coitadinha, ela morreu de fome, ela morreu de sede. Quem traz o conteúdo preconceituoso é o adulto. E quando o adulto traz esse conteúdo preconceituoso, é muito importante que a gente pergunte para ele o que significa isso que ele está dizendo. Porque isso diz da história da gente. Então eu costumo perguntar muito para as pessoas o seguinte, por que te incomoda quando você lê um livro do... Esqueci, gente, como que eu esqueci? Monteiro Lobato. Né? Eu queria trazer essa questão do preconceito. Por que incomoda quando Monteiro Lobato, lá naquela época, chamava de negrinho uma pessoa que trabalhava no sítio? Por
Porque, na verdade, o que ele está fazendo ali é trazer algo que era da cultura, né? Ele não está dizendo, né, que aquele funcionário do sítio, aquele empregado do sítio, que ele era menor, ele não está criminalizando, né? Ele está ali traduzindo alguma coisa daquela época. Se o Monteiro Lobato ele era racista, se ele era preconceituoso, aí é uma outra discussão. Mas, enquanto autor, ele estava veiculando alguma coisa que era da sua época. Sim. Então, quando você começou falando do Freud, da questão do caráter, né, o Freud usa muito a palavra caráter, que é uma palavra que a gente hoje, da psicanálise, a gente não ouve, a gente não fala, a gente não replica dessa forma. Mas, quando a gente vai ler o Freud, a gente entende que o Freud era um homem do século XIX, que a sua obra, embora hoje ela esteja mais atual do que nunca, né? Ela está marcada pela história dele. Então a gente tem que ter esse discernimento, sabe por quê? Porque senão a gente vai pegar o nosso filho e vai criar dentro de uma redoma. A gente vai colocar esse filho da gente com possibilidades muito restritas de vida. A gente vai fazer com que essa criança não tenha acesso a esse mundo bacana que a gente tem. Agora, se eu tenho condições de diferenciar a realidade, a fantasia, eu vou trazer isso para a vida do meu filho. E aí eu vou explicar para ele, falar, olha, esse livro aqui é fantasia, né? Ninguém prende uma filha numa torre, não tem pai. O pai bacana, ele não vai querer casar com a filha, porque ele sabe que isso não é possível. E a filha não precisa fazer tudo que o pai quer. Tudo pode ser discutido, né? Então, se acontecer na sua vida alguma coisa estranha, seja com o papai, com a mamãe, com alguém da escola, você tem a quem recorrer. A criança precisa saber disso. Porque se a gente prende essa criança, qualquer situação de risco que ela vivencie, ela não vai contar em casa. Ela vai se fechar porque ela vai achar que ela errou por extrapolar aquele limite que foi dado para a família. Sim. Eu queria, Deise, fazer um ping-pong rapidinho aqui com algumas perguntas e respostas rapidinhas. Primeiro, um livro literário que marcou a sua trajetória. Infantil? Infantil, adulto, um livro que marcou, que até hoje você não esquece. Olha, da literatura infantil, o que marcou para mim foi o livro preferido da minha irmã, que é o Jacarezinho Egoísta. Jacarezinho Egoísta. Porque a minha irmã, ela é 4 anos mais nova que eu, e ela passava o dia folheando, e quando meu pai chegava em casa, ela corria para ele com o livro na mão, lê para mim. Então ele não podia tomar banho, ele não podia comer, ele não podia fazer nada. Ele tinha que ler para ela, e ela ficava assim, extasiada e morrendo de pena do Jacarezinho. Então é um livro infantil que marcou a minha história. Sim. Na literatura, né, digamos, adulta, tem algum autor, alguma autora que você tenha uma preferência, que te marque? Quando você lê, você sempre lê alguma coisa desse autor ou dessa autora? Hoje, o que eu mais amo, gente, são os livros da Líria Porto, que é uma mineira, né, de Araxá, que eu falo que ela é minha musa. A Líria, ela tem a idade da minha mãe, ela começou na literatura, assim, oficialmente, profissionalmente, vamos dizer assim, já madura. Então eu me identifico muito com ela nessa coisa de se deixar um pouquinho para poder criar os filhos, que foi eu mesmo, uma geração diferente, eu priorizei as crianças. E a escrita dela é muito linda. Então a Líria Porto, ela é hoje assim, uma das minhas autoras de referência. E entre os autores homens, algum que você tenha como referência?
Nossa, dos autores homens, aí eu vou ficar de literatura mesmo. Isso. Porque sempre quando fala de livros, eu vou falar do Freud, Sim, que pra mim, sim, além de sim. ser o teórico, ele é assim, um poeta, claro, né? claro. Mas deixa eu pensar. Olha, o Cândido Rolim, que é um pernambucano, que é um poeta, eu gosto também dele, ele é contemporâneo a gente, né? Eu gosto muito disso, que trata da realidade. Para falar dos clássicos, eu gosto do Monteiro Lobato, né? Apesar de todas essas polêmicas. Eu gosto do Fernando Pessoa. Eu acho que são mais esses. Eu acabo lendo mais coisas técnicas, mas amo muito. E tem algum poema ou alguma frase de um livro que você leu que você pode dizer pra gente? Ah, sim. Eu vou replicar uma que eu publiquei no meu Instagram esse final de semana, que é uma da Lídia Porto, que eu amo. Que ela fala... Deixa eu ver se eu lembro ele direitinho, Pode ser um trechinho, pode ser ela toda. Sou minha patroa, boa para mandar, péssima para obedecer. Muito bom. Eu gosto muito, eu te perguntei, assim, tem alguns autores que eu gosto muito, né? Assim, gosto muito da Clarice Lispector, sim, a Conceição Evaristo, né? Agora, recentemente, eu conheci uma autora nigeriana, Chimamanda, sensacional. A Maya Angelou, né, que é uma ativista negra americana maravilhosa também. E dentre todos os autores, eu gosto muito do Fernando Pessoa. Eu gosto muito de um poema do Fernando Pessoa, que eu acho que tem muito a ver com o nosso papo, que é literatura e psicanálise, que eu vou dizer ele aqui para vocês e para você. Conta a lenda que dormiu uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o bem e o mal, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado pelo que a princesa vem. A princesa adormecida espera, sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte verde esquecida uma grinalda de era. Longe, um infante esforçado rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada afora, ele vem seguro, rompe estrada e muro e chega onde em sono ela ainda mora. Ainda tonto do que houver, a cabeça em marisia, erga a mão, encontra era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Isso é o Eros e Psique, Fernando Pessoa, que é um poema que eu gosto muito. Acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui de literatura, né, da questão da simbolização, da fantasia, do sonho. Eu acredito que a literatura, Deise, ela para mim, a literatura ela é fundamental. Não só para a questão da simbolização, da metaforização, mas para a gente dar conta também da realidade. Exatamente. Para a gente dar conta de entender quem nós somos. A gente tem grandes obras literárias que antecipam um futuro. Por exemplo, você pega as distopias, como 1984, escrito em 1948, publicado em 1949 por George Orwell, que vai falar de um mundo onde tem o Big Brother, que hoje nós vivemos isso. Você pega o Admirável Mundo Novo da Aldous Huxley, a mesma coisa. Você pega o Conto da Aya, da Margaret Atwood, que vai se inspirar na Revolução Islâmica de 79, vai dialogar com 1984, com o Admirável Mundo Novo, e vai fazer com que a gente possa simbolizar. E a literatura infantil, eu acredito que ela é fundamental para a criança, para a infância, para que a criança desenvolva não só a imaginação e a criatividade, mas desenvolva também a formação, né, do seu caráter, da sua personalidade. Acredito que também para se formar como leitor, é aquilo que você falou lá anteriormente. Eu acho que o pai, a mãe leitora contribuem muito, mas o professor e a professora que lê e que mostra que lê, o exemplo acima de tudo, também vai contribuir na formação do leitor. Né? Exatamente. Então, assim, eu até trouxe uns livros aqui, acho que não vai dar tempo da gente falar, mas são livros que para mim são muito bacanas, que é o Petrina, do Lindomar Silva, da Páginas Editora. Esse livro aqui, da Marismar Borém, Se Essa Rua Fosse Minha, que é a ilustração da Silvana de Menezes, da Cora Editora. E o Betina, da Nilma Lino Gomes, da Masa Edições. São todas editoras com quem eu tenho parceria e são livros que contribuem muito para essa simbolização, para essa metaforização em várias questões.
A Betina, com a questão da identificação da criança negra, né? O Se Essa Rua Fosse Minha, a Marismar ela vai fazer aqui uma reminiscência às brincadeiras de infância, né, as brincadeiras na rua, e o Petrina, que vai fazer aqui uma intertextualidade com Vidas Secas e com outras obras, e vai trazer uma história que se passa no sertão nordestino, uma história de esperança, uma história em que a Petrina tem esperança de ver a chuva. Então eu trouxe só para mostrar mesmo. Eu queria, para a gente encerrar, pedir para agradecer primeiro a você pela gentileza mais uma vez, agradecer esse nosso encontro, que foi possível porque nós somos parceiros do Jornal do Padre Eustáquio, né, que é aí de uma forma belíssima feita pelo PH, que é jornalista, morador aqui do bairro Padre Eustáquio também, e faz esse trabalho que é de trazer informação para os moradores do bairro, que eu acho que é fundamental. Agradecer ao PH, ao Jornal do Padre Eustáquio, por nosso encontro estar acontecendo aqui hoje, né? E agradecer a você, Deise, e pedir que você também, suas palavras finais, agradeça aos nossos ouvintes, e aí deixe seu contato, fale uma palavra final para que a gente possa se despedir. Eu que tenho que agradecer a oportunidade, adorei nosso bate-papo, adorei te conhecer, né? Já te acompanhar, já sou leitora, né? Pelo jornal que nós, né, temos a coluna. E eu quero dizer, gente, que ler é uma das coisas mais importantes. Ao invés da gente colocar o nosso filho ou a criança que a gente está cuidando de frente da TV ou dar um celular para eles, e se a gente colocar um livro na mão dessa criança? E se junto com esse livro a gente colocar papel e lápis de cor para essa criança? Eu acho que é muito importante a gente se preocupar com a forma como a gente está direcionando a educação do nosso filho. Porque a educação, ela não é só o conteúdo, ela não é só pensar que a criança vai fazer Enem daqui a um tempo. A educação de uma criança passa pela formação psíquica dela, pela forma como ela vai se ver no mundo. E a gente tem doenças psiquiátricas muito graves que a gente pode, inclusive, fazer intervenções através do livro, através da leitura. Porque as doenças psiquiátricas que se desenvolvem na adolescência e na vida adulta, elas são falhas do simbólico. E se essa criança, através do livro, através da fala dela, puder falar sobre o mundo que a cerca, ela com certeza vai ter uma facilidade maior para poder entender tudo de diferente e vai ter recursos para falar sobre isso que a incomoda. Então, a leitura pode até parecer caro, sabe? O livro pode parecer caro, mas ele é muito mais barato do que a medicalização da infância e do adolescente. Então, vamos pensar nisso? Gente, excelente reflexão final da Deise. Vamos pensar nisso. A literatura é um caminho, é uma possibilidade, é algo fantástico. Uma imersão literária nos provoca muitos questionamentos e tem muito a nos ensinar. A literatura para criança é divertimento, mas ela pode também ser, como a Deise falou, uma possibilidade de evitar a medicalização, de conversar sobre questões que às vezes a gente adulto tem dificuldade de lidar com a criança, para falar sobre a morte, para falar sobre questão de sexualidade, para falar sobre separação, para falar sobre tantos temas polêmicos que são tabus, né, entre pais e filhos,